Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui iniciando mais essa aula, a aula do dia 8 de abril, aula de organização do Estado para os alunos da Unip. Bom, estamos aqui hoje dando continuidade sobre o assunto poder legislativo, que é um dos temas que a gente mais gasta tempo, já que tem uma gama maior de assuntos, já que tem uma gama maior de pontos relevantes que devem ser tratados, devem ser abordados. E na última aula a gente finalizou com o CPI. Vamos lembrar a questão aí da CPI? Então, quando eu tratei da CPI com vocês, eu falei que se tratava de uma comissão específica que está lá no parágrafo terceiro, né? Faz um favor para mim aí. Quem está aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, Mônica, você consegue pelo menos ligar seu microfone aí e ler o que eu vou colocar aqui na tela? Vou pedir mais participação de vocês hoje, viu, gente? A gente não ficar só nessa questão, só eu falando, não. Participar mais ativo de vocês. Vamos lá? Mônica, você consegue ligar seu microfone e ler o artigo, o parágrafo terceiro aí? Se não tiver, eu passo para outra pessoa. Deixa eu ver se aqui é a Mônica. Então, lê para mim o parágrafo terceiro aí, Mônica. O parágrafo terceiro do artigo 58, que está na tela para você. Beleza, beleza. Ah, tá. Então tá bom, Mônica. Faz o seguinte, então. Robert, você faz isso para mim aí? Consegue? Vê se você consegue aí. Tá na tela. Já coloquei na tela para vocês. Lê esse parágrafo terceiro que tá na tela. Só vou ativar o seu som e você faz isso para mim. As comissões parlamentares, está escutando? Estou escutando, perfeito. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pelas câmaras dos deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Muito obrigado, viu? Pessoal, aqui nós estamos então falando do quê? Nós estamos aqui tratando da questão nós estamos tratando aqui das comissões parlamentares de inquérito, mecanismo que o poder legislativo possui para que ele próprio possa investigar, né? Ele tem essa possibilidade de investigar tranquilamente. E aí, olha só que eu fiz alguns comentários na aula passada, que a questão de criação de CPI com número inferior de assinaturas, vocês viram que tem que ter um número de um terço, mas existe essa possibilidade, segundo o STF, que pode fazer com assinaturas menores. Também comentei com vocês que não é cabível a apuração de fatos genéricos. Você fala assim, eu quero apurar a corrupção no Brasil. Isso é muito genérico. Você tem que estabelecer uma coisa que realmente você quer aprofundar. Algum ponto específico, um fato em específico que deve ser investigado. Outro ponto, porém, que eu coloquei aqui, que é possível ampliação do objeto da investigação. A gente pode falar, olha, eu quero ver a corrupção, a corrupção lá na Petrobras. Mas a partir da corrupção da Petrobras, vai que eu descubro um outro tipo de corrupção. Eu posso ir acrescentando? Não tem nenhum problema. Você pode ampliar esse objeto de sua investigação. Além disso, também temos essa questão do STF entender que é possível investigação de fatos da vida privada, né? Então, lembro que eu falei da CPI do futebol, teve a CPI do futebol que foi apurar por que o Brasil perdeu a Copa, CPI dos árbitros, por que o Brasil se tinha venda de jogos, os juízes, os árbitros de futebol, eles eram comprados para poder dar uma decisão, para favorecer algum time ou outro. E aí, eu falei para vocês, fui pulando aqui, eu já falei para vocês dos poderes da CPI, que é dentro de intimação de testemunhas, sob pena de condução coercitiva. Eu falei que aí a Polícia Federal vai lá buscar o cara, né? Vai de Uber Black da Polícia Federal. Falei também com vocês que a pessoa
tem o compromisso de dizer a verdade, salvo se a testemunha, ela tem que falar a verdade, é uma obrigação da testemunha contribuir com isso, salvo se ela estiver tratando de situação de cônjuge, de ascendente, descendente, irmão. A própria legislação permite que ela não fale. É possível requisitar documentos de qualquer instituição. É possível também a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico, né? E aí eu expliquei algumas restrições que a CPI municipal tem. Falei também de algumas limitações, coisas que elas não podem fazer, que é bloqueio de bens, não pode bloquear os bens, não pode fazer prisão preventiva. Aqui falou que aqui eu coloquei errado, tá? Aqui salvo prisão preventiva, salvo prisão em flagrante, né? Então, tem essa situação aqui. E busca do Ministério também não pode. Também não pode fazer interceptação telefônica. Como eu disse para vocês, a interceptação telefônica é o famoso grampo, em que o grampo necessariamente precisa de uma autorização judicial para isso. Necessariamente. E daí eu falei sobre o direito de silêncio. Passei até para vocês até aquele vídeo do cara lá, vocês lembram? Um cara que foi depor numa CPI, acho que da CPI da Vale, e aí chegou lá e ele, olha, reserva o meu direito constitucional de permanecer calado. Ele poderia fazer isso? Poderia. É um direito, a própria Constituição estabelece a ele esse direito de não se auto-incriminar. Até coloquei lá o princípio que vocês vão estudar quando forem estudar processo penal, que é o nemo tenendo sidetegere, que é um princípio que fala que ninguém é obrigado a gerar prova contra si. É o famoso Ministério Público, polícia, vocês que lutem para me incriminar. Eu não tenho obrigação de me incriminar. Se nem vocês não dão conta de me incriminar, não sou eu que vou fazer isso. Então, é um fato que a gente tem na nossa estrutura jurídica. E aí, falei sobre a questão do direito dos investigados, e aí falei que existia uma fila da putagem que eles faziam, que era o seguinte: os investigados, o que acontece? Os investigados, eles poderiam falar, olha, eu não quero falar nada, eu não vou me auto-incriminar. Como estava tendo esse argumento dos investigados, o que eles começaram a fazer? Não vamos chamar ele mais como investigado, vamos chamar ele como testemunha. Porque se eu chamo ele como testemunha, o que vai acontecer? Eu chamando ele como testemunha, ele vai ser, nesse caso, obrigado a quê? Ele vai ser obrigado a prestar ele vai ser obrigado a isso, ele vai ser obrigado a falar a verdade. Então, se ele é obrigado a falar a verdade, vamos chamar ele como testemunha. E se ele fizer alguma coisa errada, a gente já sai daqui, já prende, até prende ele. Porém, olha só, quando começaram a fazer isso, o que as pessoas começaram a ir? Começaram a ir lá no STF. Começaram a ir lá no STF falando, opa, eles estão burlando a regra. Eles, na verdade, aqui eles estão querendo o depoimento, eles estão querendo o depoimento de todo mundo, só que, na verdade, eles estão querendo utilizar o quê? Vamos chamar a pessoa que a gente quer o depoimento dela, que a gente está investigando, mas como sendo o quê? Como sendo uma testemunha, porque a testemunha tem a possibilidade de falar, a obrigação de falar a verdade. De tanto eles começarem a fazer isso, as pessoas começaram no STF falando assim, olha, eu quero um salvo-conduto. Eles entraram com um habeas corpus falando, eu quero ir lá na CPI e se eu ver que alguma coisa que eu falar pode me incriminar, eu quero ter o direito de não me incriminar. Eu quero ter o direito, mesmo sendo testemunha, de alegar que eu vou permanecer calado. E o STF falou, perfeito, você pode ter esse direito, não tem nenhum problema. Está de acordo com o que a Constituição estabelece para a gente, de acordo com o que a Constituição nos garante. Então, isso é uma grande sacada. É aquele jogo do gato e rato que a gente tem. De um lado lá, eles estavam tentando apertar a cabeça de quem ia para a pessoa falar, e do outro lado a pessoa criando mecanismos para poder fugir disso. Além disso, também nós temos o quê? O envio ao Ministério Público.
Após finalizar as suas conclusões, o que vai acontecer? Ó, finalizei, consegui verificar qual que é a situação. Eles fazem um relatório, os, os, os deputados, os senadores, eles vão fazer um relatório, eles vão falar assim, olha, a gente escutou tal pessoa, a gente viu tal coisa, nós chegamos a essa conclusão, chegamos à conclusão X. Depois que chegou à conclusão X, beleza, consegui, tá ok, cheguei à conclusão X, agora nós vamos mandar para o Ministério Público. E também você pode mandar para outros órgãos. Aí, ó, olha que o comentário que eu coloco aqui. Ó. Após a finalização de suas conclusões, a CPI pode enviar os relatórios para todos os órgãos, como a Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas e também o Ministério Público, para que sejam promovidas a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas, bem como a adoção de outras medidas correspondentes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando a gente fala que, você vê que a Constituição ela fala para o Ministério Público, mas por que você pode mandar para outros? Porque o Ministério Público vai focar na área penal. Agora, na área administrativa, você tem a Advocacia Geral da União. Vamos imaginar que um político desviou dinheiro. Se ele desviou dinheiro, quando ele for para o Ministério Público, vai querer o quê? O Ministério Público vai atrás dele para prender ele. Agora, até o Ministério Público resolver isso, o que já pode fazer? A Advocacia Geral da União pode já começar o procedimento de, por exemplo, exoneração desse servidor. A advocacia já pode entrar com medidas judiciais para bloquear o patrimônio dele, para devolver o dinheiro. O Tribunal de Contas, ele é um órgão que serve para poder fiscalizar as contas, para ver se tem alguma coisa errada. Já pode travar até mesmo se for um político para que ele não possa mais ele não possa nem participar de outras eleições. Então existem muitos mecanismos que podem ser utilizados após isso, beleza? Aí eu falei também que existe uma questão das CPIs estaduais e municipais. Quando a gente fala da CPI estadual, ela segue as mesmas regras da CPI federal. Por quê? A União, ela pega os seus poderes, o Poder Legislativo da União, a CPI da União, ela pega os seus poderes do quê? Como se estivesse equiparando os poderes da Justiça Federal. Já a CPI estadual, feita para a Assembleia Legislativa, pega os poderes da Justiça Estadual. Só que o município, nessa jogada, o município não tem o seu poder legislativo próprio. Pelo fato do município não possuir o seu poder legislativo próprio, então a ele não é dado a possibilidade de fazer algumas medidas. Então ele, por exemplo, ele não pode decretar sozinho quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, não pode pedir condução coercitiva. Por quê? Isso são poderes de justiça que ele não tem, porque ele não tem na esfera dele esses poderes de justiça. Você está entendendo? Na esfera municipal não existe esse poder de justiça para ele pegar emprestado. Então, por isso que o STJ, o STF entendeu que ele não poderia fazer isso. Então, deixa eu voltar aqui para mim. Então, pessoal, vocês viram que de antemão foi uma revisão do que a gente falou na última aula. Na última aula a gente tratou exatamente sobre todas essas ponderações sobre a CPI. E vocês viram o tanto de repercussões que uma CPI pode ter, o tanto de detalhes que a CPI tem e que por isso a gente tem que estar bem atento. Passado isso, tem outro tema que é muito importante quando se fala do poder legislativo. O poder legislativo, quando a gente fala dele, a gente tem que tomar cuidado e lembrar do quê? Das imunidades parlamentares. Eu sei que é difícil para vocês. É difícil, eu vejo que vocês, quando eu explico, vocês têm uma resistência muito grande, porque vocês sempre analisam, tipo, eu coloquei o presidente me representa. Agora, deputado, senador, nem sei por quem que eu votei. Então, eles estão lá, são meus inimigos. Inimigo do presidente. Tá ok? Então, nessa situação, vocês têm essa dificuldade. Mas, historicamente, quem mais defende o povo é o parlamento. O parlamento ele foi criado como um mecanismo de proteção do povo contra mandos e desmandos do Poder Executivo. Seja o Poder Executivo feito
seja o poder executivo feito por uma monarquia, por um rei, seja o poder executivo feito por quem? Seja o poder executivo feito por um presidente. Então, para você ver que é um mecanismo de controle, é um mecanismo. Por isso que vocês sempre veem nessa tradição, e a gente até comentou na aula passada, que o poder legislativo é um dos poderes mais fortes que a gente tem, por conta disso. Porque ele vem representando, claro, a questão dele é representativa. Vai ter os estados, tem essa questão dos estados, tem a questão do Senado, da quantidade, representante do povo, representante dos estados. Então, ele tem isso. E por isso ele tem algumas peculiaridades que os outros não têm. Uma dessas peculiaridades a gente chama que é imunidade parlamentar. O que é imunidade? Imunidade são algumas prerrogativas que o cargo possui. Não são privilégios, são prerrogativas. Essas prerrogativas, elas servem para quê? Para assegurar que esses parlamentares eles possam exercer da melhor forma a função parlamentar dele. O que é a função parlamentar deles? É de vigiar, é de criticar, é de ir atrás, é de falar mal do governo. É uma função deles. É uma função deles. Então, já pensou? Vamos pensar aqui. Chega um parlamentar, o Bolsonaro é um vagabundo. O Lula é um vagabundo. Aí você vira, o Lula está no poder, o Lula, opa, vou podar esse parlamentar. Opa, o Bolsonaro, vou podar esse parlamentar. Ele está ali no plenário, tanto que vocês veem que tem a questão do plenário exatamente para isso, para ele poder falar, o parlamento, o parlatório, onde eles podem falar, onde eles vão representar as bases deles. Então, quem é da bancada do boi vai defender o agro é pop, né? O agro é tech. Quem é da bala vai falar assim, bandido bom é bandido morto. Quem é da Bíblia vai virar e falar assim, Deus acima de tudo. É um direito deles? É, mas também é um direito de quem acha que bandido bom não é bandido morto, ele virar lá e falar. Da mesma forma, vem chegar um cara lá que é satanista e falar assim, o meu Deus é o Satã. Da mesma forma que você vai virar e falar que os ambientalistas vão falar que o agro está destruindo o meio ambiente. O ambiente do Congresso é um ambiente propício para esse debate de ideias. Por isso que eles têm essa imunidade de poder falar o que eles quiserem lá. E aí, o que acontece? Essa imunidade, ela não essa imunidade, ela não é do parlamentar, da pessoa, mas sim do cargo. Então, o bonito, ele não pode chegar assim, olha, estou abrindo mão das minhas prerrogativas, estou abrindo mão porque eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa de gente como a gente, eu sou do povo. Ele não pode fazer isso. Se ele fazer isso, você pode desconfiar que esse cara é um malandro, porque ele está falando uma coisa que não está no poder dele. Ele só está querendo jogar para a torcida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Então, essa é a primeira ponte. E aí, quando a gente fala de imunidades, nós temos dois tipos de imunidades. Nós temos a imunidade material e a imunidade formal. Aqui eu vou mais aprofundar é a questão da imunidade material, porque tem mais a ver com a gente, do que ele fala, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer. A formal, vocês vão poder ter uma pincelada dela melhor em direito penal, em processo penal. Eu não vou adentrar porque tem muitas peculiaridades de processo penal. E eu não sou professor disso. Eu me recuso em tratar de matérias de qualidade e importância menor. Então, penal, processo penal, essas coisas, essas matérias menores, eu não entro. Eu entro com coisas mais importantes, viu? Brincadeiras à parte, vamos falar, então, o que é a questão da imunidade material. Imunidade material, vou colocar aqui para vocês. Abram para mim o artigo 53. Abram para mim o artigo 53. Kenny, tá me escutando aí? Vou ligar o seu áudio aí. Lê para mim o artigo 53, o caput. Vou ligar seu áudio aí. Tá ligado? Lê para mim o artigo. Tá. Você está me ouvindo? Perfeito. Tá. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
Perfeito, muito obrigado. Vou desativar seu som aqui. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer das suas opiniões, palavras e votos. Então, ele pode falar o que ele quiser? Pode. Aí aqui a gente brinca assim, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Vossa Excelência é um bandido. Já viu que eles sempre falam desse jeito? É por conta de uma outra situação que vem aí, que eu vou falar daqui a pouco. Então, na verdade, eles podem falar o que eles quiserem, porque o ambiente que eles estão ali é propício para isso. Porém, vocês têm que lembrar de uma coisa. Eles podem falar o que eles quiserem, porém, eles não podem incentivar crimes contra a honra, eles não podem incentivar, por exemplo, apologia a crime, incitação ao uso de drogas, eles não podem ameaçar alguém, eles não podem fazer um crime de racismo. Porque, apesar deles não poderem ser responsabilizados penalmente, nem civilmente, porque eles estão falando ali, porque é um ambiente que eles podem falar o que eles quiserem, aos deputados e aos senadores, eles têm o quê? Eles têm uma comissão de ética. E essa comissão de ética, ela vai analisar se eles estão faltando com o que a gente chama de decoro parlamentar. Já escutou falando sobre isso, decoro parlamentar? Manda aí mensagem no chat. Já escutaram falando assim, o deputado faltou com decoro parlamentar e tal. Então, já ouviu falar sobre isso? Coloca aí no chat, vamos ver se vocês... Não? Então, o que é isso? Decoro. Olha só. Vamos lá, então, para vocês verem. Moisés, está me escutando aí? Vou ligar esse microfone, Moisés. Abra para mim, você está aí com sua Constituição aí perto? Tô. Abra para mim o artigo 55, lê o caput e o inciso 2º. Poderá o mandato... Perderá. Perderá o mandato... Pode ler? Pode. Perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Você está vendo aí? Então, perderá o seu mandato o parlamentar... Obrigado, Moisés. Perderá o seu mandato aquele parlamentar que a sua postura lá dentro for incompatível com o decoro parlamentar. O que é isso, decoro? Quando, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, gente, eu vou dar aula para vocês, vou dar aula pelado. É um decoro, eu, professor, ensinando alguma coisa para vocês aqui, uma aula online, eu dar aula pelado? Eu posso estar de bermuda, como estou aqui, camisa e bermuda, tipo Jornal Nacional. Porém, eu tenho que ter um decoro com vocês. Eu posso chamar assim, o aluna biscatezinha, vem cá. O putinha, vem cá. O gayzinho, vem cá. Isso, olha só, eu estou fugindo com o meu decoro, né? Professor, se depois ofende o outro, chamar de bandido, outras coisas. Quando acaba o mandato, ele pode ser julgado. Nós vamos falar sobre isso. Aguenta a mão aí, Luísa. Então, o que acontece? Numa situação dessa, olha só como que funciona a questão do decoro parlamentar. Ele tem que manter um padrão, dessa postura. Por quê? Mesmo que ele possa falar o que ele quiser lá dentro, ele não pode exagerar demais, porque aí não é que ele está sendo penalizado pelas palavras que ele está falando, mas sim está penalizado porque o cargo que ele tem exige uma postura diferente de um outro cargo qualquer. Então ele tem que ter um respeito, ele tem que ensejar um respeito. E aí, vocês querem ver? Um deputado que perdeu o cargo por ofensa do decoro parlamentar, vou te dar 2. O primeiro deputado que perdeu por ofensa do decoro parlamentar foi quem? Foi o Eduardo Cunha. Só pegar aqui, ó, só uma notícia aqui para eu... O Eduardo Cunha, você se lembra do Eduardo Cunha? Aquele deputado que foi o presidente da Câmara na época que a Dilma era presidente,
que ele que iniciou o procedimento. Vocês lembram dele, pessoal? Manda aí um ok, vê se vocês lembram. Pois é, o Eduardo Cunha, sabe por que ele perdeu o cargo? Por uma simples razão. Ele foi chamado numa CPI. Na hora que ele chegou na CPI, eles viraram para ele e fizeram a pergunta: Eduardo Cunha, você sabe de um dinheiro, de tal coisa, papapá? E ele: não sei de nada, não sei de nada, desconheço. E depois foi comprovado que ele sabia do dinheiro, que era um dinheiro que ele estava desviando para o exterior. Com isso, o que eles falaram? Ele mentiu. É uma postura séria, é uma postura que eu quero de todos os meus deputados, que ele minta? Não. Então, por conta disso, ele foi levado para o Conselho de Ética da Câmara e o Conselho de Ética resolveu tirar o cargo dele. Ele perdeu o cargo porque ele mentiu numa CPI. Tá vendo? Pode estar sendo processado aí, depois foi preso por conta disso e tal, mas ele perdeu por ofender o decoro parlamentar. Segundo caso, de um lado teve, do outro caso teve. Não sei se vocês conhecem o famoso Bolsonaro. No dia do impeachment da Dilma, o que ele fez? Pelo brilhante Ustra, pelo voto, brilhante Ustra, não sei o quê, eu voto sim. Quando ele falou sobre isso, o que ele fez? Ele estava falando fazendo uma apologia ao general Brilhante Ustra, que já foi mais do que comprovado, que ele foi um dos caras que coordenava a tortura no Brasil na época da ditadura militar. Então, houve uma denúncia do Bolsonaro falando que quando ele falou isso, ele quebrou o decoro parlamentar. Ele quebrou o decoro parlamentar porque ali não era o momento dele falar aquilo e ele estava fazendo apologia a um criminoso. Nesse caso, quando foi lá na Comissão de Ética da Câmara, a Comissão de Ética falou assim: não, nesse caso o Bolsonaro não vai perder o seu cargo porque isso está dentro da possibilidade do que ele pode falar. É uma convicção dele, ele acredita que o Ustra é bom, ele acredita que o Ustra foi uma situação dessa. Se eu obrigar ele que ele não pode falar o que ele acha, o que ele deixa de achar do Ustra, eu estaria censurando ele. O que um parlamentar não pode ser é censurado. Então, por conta disso, o Bolsonaro não perdeu seu cargo naquela época por conta disso. Foi um entendimento que eles tiveram. Tá vendo a diferença? O Eduardo Cunha, ele mentiu, não é de acordo com as convicções, não é de acordo com a imunidade permite. Já o Bolsonaro, nessa situação, eles entenderam que, olha, apesar de ser um absurdo o que ele falou, mas a gente não pode vedar o que ele fala. Por quê? Mesmo sendo absurdo, se a gente vedar o que fala, a gente está aplicando censura. E censura não pode ter aqui no parlamento. Tá vendo como que eles trabalham com essa questão? Então, isso foi um primeiro ponto. E aí vem alguns pontos que a gente tem. A imunidade do parlamentar é só enquanto ele está dentro da Câmara ou não, pessoal? Só quando ele está dentro da Câmara, dentro do Senado, ou ele tem imunidade parlamentar quando ele está fora, quando ele fala alguma coisa fora do Congresso. O que vocês acham? Manda aí a resposta aí no bate-papo. Só quando está lá dentro, não, no exercício da atividade do cargo também está protegido. Isso é o que o Eduardo falou. Muitas vezes o parlamentar, ele exerce o seu cargo não somente quando ele está dentro da Câmara. Ele exerce o seu cargo quando ele vai dar uma entrevista. Ele vai lá no Roda Viva. Ele está dando uma entrevista falando sobre as questões da Câmara. Então, o que está acontecendo? Um senador vai lá no Roda Viva, que é programa de entrevistas, vai na CNN para falar o que acontece na Câmara. Ele pode descer a lei, ele pode falar o que ele quiser, que ele tem a imunidade parlamentar. Porque a imunidade parlamentar não está vinculada ao tempo integral. A imunidade parlamentar não está vinculada ao local onde ele está. Está vinculada ao tema que ele está falando. Se for tema atinente que corresponde às atividades dele como parlamentar,
Perfeito. Então, se eu chegar para um deputado e falar assim, tá aqui, o parlamentar está aqui na porta da minha casa, e eu virar e falar assim, parlamentar, o que você está achando da postura do Bolsonaro com Mandetta e tal? E ele falar assim, olha, o Bolsonaro está sendo um troglodita, está sendo um boçal, tá não sei o quê. Pode descer a lenha do Bolsonaro. Tem alguma coisa que pode ser feita? Não, porque ele está dentro da postura, ele está como um parlamentar. Porque é isso. Muitas vezes o parlamentar ele exerce essa postura em entrevistas jornalísticas, pronunciamentos dados pela comunicação social. Então, tudo que tiver relacionado à atividade parlamentar, então, ele ainda tem essa imunidade. Ele não vai ser penalizado, ele pode estar lá. Agora, imagine só. Aí então a gente tem que ter a seguinte ponderação. Palavras proferidas pelo parlamentar. Se for dentro do plenário, tranquilo, tranquilo. Eu levando aí quem falou, quem está com o nome Galaxy A10 aí. Dentro do parlamento, o que ele falou, tranquilo. Agora, fora do parlamento, a gente tem que ver em tempo integral, desde que seja relacionado com o assunto. Então, ela é relativa, desde que esteja relacionado com o assunto, com a atividade parlamentar. Porque imagine só, eu estou fora do parlamento, imagine só um deputado federal que está numa rádio e aí ele vira e fala, olha, tem uma deputada lá que eu acho que eu só não estupro ela porque ela não merece ser estuprada. Ela não merece ser estuprada. Ela só não leva o estupro porque ela é feia. Você se lembra que aconteceu isso? Bolsonaro e Maria do Rosário. Nesse caso específico, quando ele falou isso, ele estava exercendo a postura de um parlamentar? Não. Se ele estivesse dentro da casa falando isso, ele tinha imunidade, mas poderiam questionar o decoro parlamentar. Não é uma postura de um deputado ele xingar um outro colega e até fazer essa apologia ao crime de estupro. Agora, como ele estava fora, o que aconteceu? Ele estava fora, e aí ele fez falando que ela é feia e tal. Nesse caso, o que ela fez? Ela ingressou com ação judicial contra ele, a Maria do Rosário, e ganhou a ação judicial contra ele. Por conta disso. Porque ele fez essa declaração. Tá vendo? A imunidade parlamentar não é um salvo-conduto que ele pode falar o que ele quiser, dar onde que ele quiser. Não. Desde que seja relacionado à atividade. Dentro da Câmara, pode tudo, mas tem que tomar cuidado com o decoro. Fora também tem que tomar cuidado com o decoro? Tem. Só que fora, ele tem que demonstrar que o que ele está falando é correspondente ao cargo que ele está exercendo. Outro caso também que teve uma condenação do Bolsonaro, no caso que fizeram uma entrevista para ele, não sei como, não lembro como, que perguntaram se ele teria filho gay e tal, como ele fazia. Aí ele falou que não, porque dava boa educação ao filho dele, então o filho dele nunca seria gay. Não me recordo os detalhes do processo, mas eu sei que ingressaram com uma ação contra ele em relação a isso e, salvo engano, ele foi condenado a R$150.000. Poderia? Poderia. Essa pergunta era uma pergunta pessoal para ele, não tem nada a ver com o exercício do cargo que ele exerce. Se ele falou um pouco a mais, problema dele. Você quer ver um outro? Eu não sei o que virou. Eu não sei se eles chegaram a articular alguma coisa. Você se lembra que o próprio... Eu estou falando mais do Bolsonaro, porque é o que está em voga e que o Mike fala bobagem, né, gente? Ele e os filhos dele. Esse tempo atrás, você não lembra que teve o filho dele, ele é professor também de Direito, estava dando uma aula no cursinho, e aí perguntaram para ele, e se tiver uma questão lá e tal, você acha que o Congresso, o STF não ajudar, o que você faz? Aí o STF, não, o STF a gente toma com um soldado e um cabo, lembra? Um jipe, um cabo, uma coisa assim. Salvo engano, eles iriam também entrar contra ele, porque ali no momento que ele estava dando aula, ele estava como professor, e ali ele estava respondendo uma pergunta como professor, e em momento algum ele estava como um parlamentar. Então ele não teria a imunidade parlamentar. E ali, nesse caso, ele poderia estar incentivando, incitando algo contra uma instituição democrática que é o próprio STF.
Então, para vocês verem como que isso. Aí eu não sei se foram penalmente chegaram a fazer alguma coisa, ou também foi tratado na comissão de ética. E se ele foi absolvido, enfim, não sei o que ele resolveu. Mas são exemplos que podem ter. Esse tempo atrás, o próprio Eduardo Bolsonaro falou uma outra besteira que depois ele teve que voltar atrás porque ficou feio para ele. O que ele falou? Ele foi falar sobre a questão do AI-5, né? Do Ato Institucional 5, que é um dos mais pesados, que vocês já estudaram história, sabe como que é, tanto que foi pesado na ditadura militar, que foi assim... numa democracia, o que a gente menos espera é que se volte a tempos como esse. E o Eduardo Bolsonaro, num Facebook aí da vida, ele virou aí, no Instagram da vida, e falou assim, não, a gente tem que pensar aí no AI-5 de novo, que o Brasil do jeito que tá, esses comunistas, legal, falou, e pô, caiu de lenha nele. O que ele se defendeu? Não, gente, eu tô dentro da minha imunidade parlamentar. Na minha imunidade parlamentar, eu posso falar o que eu quiser. E aí, nesse caso, da forma que ele está falando, ele está correto. Dentro da imunidade parlamentar, pode falar o que ele quiser. Acredito eu que, se na comissão de ética entender que ele estava incentivando os crimes cometidos, os crimes contra a sociedade, crimes contra a democracia que aconteceram no AI-5, aí sim ele poderia até ser cassado pela questão do falta do decoro parlamentar. Mas, em tese, ele está correto. Ele está correto. Ele estava expressando a opinião dele, ele estava falando como um parlamentar. Outra coisa, imagine só, como parlamentar, ele pode falar tudo isso, vocês estão vendo aí. Agora, e se esse parlamentar, ele vai e está num debate, porque ele está tentando ter a reeleição dele. Tentando ter a reeleição, tentando virar governador, tentando pegar outro cargo. Numa situação dessa, o STF falou que o que ele falar, por exemplo, numa situação, numa entrevista, num debate, mesmo se ele estiver xingando, acalorado e tal, o que vai acontecer? Essa situação, dessa forma, o que vai acontecer? Ele não está ali como deputado, ele não está ali como parlamentar. Ali ele está como um candidato. Então, mesmo ele sendo parlamentar, se ele falar alguma coisa num debate dele, numa entrevista, ou um discurso numa situação dessa, numa candidatura à reeleição, ali a gente não está vendo o parlamentar, ali a gente está vendo um candidato. Então, ele não tem a proteção do manto da imunidade parlamentar. Imunidade para os parlamentares, não tão bonitinho que está querendo falar o que quer dentro de um debate. Porque aí, olha só, ele tem um cargo, ele pode falar o que ele quiser e o outro não pode falar porque ele não tem um cargo. Olha só como seria desproporcional. Então, entrou ali no debate, mesmo se são matérias atinentes ao Congresso, ao Brasil, ali ele não é mais um parlamentar. Ele é um candidato à reeleição, então ele não pode ter essa liberdade total e completa. Beleza? Deu para visualizar isso? Todos esses pontos estão no nosso material. Vou colocando para vocês, depois vocês vão lendo lá. Tem as referências dos julgados do STF que tratam sobre isso. Então não precisa se preocupar. Me perguntaram aqui, acho que foi a Luísa, né? Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Professor, o deputado ofende o outro, chamado de bandido, outra coisa. Quando acaba o mandato, ele pode ser julgado? Não. Por quê? Ele só falou aquilo porque ele era deputado, porque ele tem imunidade. Já pensou? Se tudo que eu falo, como eu sou deputado, depois, na hora que eu perder o cargo, os caras vão entrar com ação contra mim? Que vantagem eu vou ter de ser deputado? Eu não vou falar nada, porque na hora que eu sair, eles vão me pegar da mesma forma. Só está postergando para frente. Você está vendo? Então, por isso que essa imunidade me dá muitos poderes. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Porque, o decoro tem que quiçar. O que é isso? Existe essa questão de decoro para o cargo de presidente? Boa pergunta. Existe decoro para o cargo de presidente, pessoal? A questão é, decoro ou imunidade? Que vocês querem perguntar? Melhora a pergunta aí, Ludmila. A questão do decoro para a imunidade. Vamos lá. Imunidade. O presidente tem imunidade do que ele fala? Ele não tem imunidade. O presidente não tem imunidade sobre as suas falas. Então, olha para você ver a diferença. Por quê? O presidente está no parlatório? Não. O
parlatório, os representantes do povo, eles falam o que ele quer. O presidente, o que ele tem? Ele já tem a caneta na mão. O presidente ele tem o poder na mão. Por isso que ele não tem essa imunidade. Agora, o presidente tem alguns benefícios que vai ser a questão dele vai ser julgado pelo STF e outras coisas. Agora, o presidente também tem que analisar essa questão de decoro parlamentar. Se ele não respeitar o decoro parlamentar, isso pode ser considerado como um crime, um decoro parlamentar, perdão, um decoro. Ele tem que ter um decoro, não parlamentar. Se ele não tiver esse decoro, pode ser também responsabilizado como um crime de responsabilidade, que é um crime de responsabilidade, que são crimes que podem fazer ele perder o cargo. Por isso, quando você vira e fala, quando você olha lá e vê que o Bolsonaro, o ministro dele fala para o povo ficar quieto, o Bolsonaro vai lá e sai. Vira lá e fala alguma coisa, fala o contrário e tal. Ele está faltando um decoro que a gente quer de um representante nosso. Então, numa situação dessa, se tiver, pode ser considerado como um crime de responsabilidade. Ele tem responsabilidade pelos seus atos e ele pode perder o cargo. É uma dos focos. Só que, geralmente, são essas questões de decoro, por serem questões muito subjetivas e tal, tanto você não vê ninguém falando assim, vamos tirar o Bolsonaro por conta que ele falou alguma besteira na internet. Se fosse isso também, né? Mas, assim, isso a gente não pega. Tanto que vocês veem que eles começaram eles ventilaram a falar isso do Bolsonaro quando teve aquele caso do Golden Shower, você lembra? Que o cara lá, que ele postou no Twitter dele, que o cara lá no carnaval do ano passado, que teve aquele Golden Shower, vocês sabem o que é, não precisa falar nada, né? Então, e aí ele falou, o pessoal falou assim, como que um presidente me posta isso no Brasil e tal? E eles forçaram a barra, mas não vejo, é forçação de barra. Seguindo em frente. Aí eu pergunto para vocês, quem são as pessoas que têm essa imunidade material dessas pessoas? Vai ter os deputados e senadores. Eles têm essa imunidade material? Tem. Eles têm essa imunidade, eles podem falar o que eles quiserem, eles podem, não vão ser responsabilizados. Nairon, e deputado estadual? Tem? Será que tem, pessoal? Deixa eu abrir aqui o microfone de alguém aqui para ver se essa pessoa... Damares, você está aí? Você tem microfone? Acho bom assustar o povo está assim em Nárnia. Vou abrir aqui, vou abrir para você. Damares, tá me escutando? Tô. Tá com o seu Vadmeco aí aberto? Não, tô com o computador aberto. Tá, deixa eu abrir, vou compartilhar aqui para você. Lê para mim o que eu colocar aí, ó. Lê para mim o artigo, o parágrafo primeiro aí, ó, desse artigo 27 da Constituição. Vou aqui na... Tá bom. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Ou seja, obrigado, Ana. Ou seja, eles têm imunidade? Têm imunidade. E os vereadores? Vamos lá, deixa eu pegar outro aqui para Cristo aqui. Lucas, tá me escutando aí, Lucas? Vou liberar o seu áudio aí. Liberei seu áudio, Lucas. Lucas Souza. Fala aí para mim. Tá escutando, professor? Perfeito, estou escutando perfeito. Lê para mim o artigo 29, o que está na tela aí, ó. 29, inciso 8º. Beleza. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ou seja, os deputados, pessoal, eles já têm um regime um pouco diferente. Os deputados já não é desse jeito que a gente tem para os outros. Deixa eu fechar aqui. Obrigado, Lucas. Então, os vereadores, o que eles têm? Os vereadores, eles têm imunidade? Têm. Porém, só dentro da circunscrição. Na Câmara eles têm total, perfeito, eles podem falar o que eles quiserem. Mas, se tiverem fora da cidade, fora da Câmara, se tiver matéria atinente à Câmara, ele pode ter também essa imunidade. Agora, se ele sair, se ele estiver falando lá em, sei lá, um vereador de Goiânia,
estiver lá em Senador Canedo e começar a falar e falar blá, 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 e achar que ele tem imunidade, ele não tem, ele só tem imunidade dentro da circunscrição dele, só dentro do município dele. Até mesmo porque, imagina o tanto de vereador que a gente tem nesse Brasilzão de meu Deus. Já pensou se todos esses vereadores tivessem imunidade de falar o que eles querem? Não ia ter mais gente com imunidade do que gente sem imunidade, né? Se for brincar, a gente exagerar aqui. Então, para evitar esses tipos de abusos, foi colocado isso. Eles têm imunidade? Tem, só que a imunidade deles é bem mais restrita. Bem mais restrita. Eles não têm a imunidade completa. Beleza? Então, a gente tem que levar em consideração essas ponderações, a gente tem que levar em consideração a isso. Deixa eu só achar aqui um material que eu queria. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Pessoal, deixa eu só pegar aqui o materialzinho para a gente. Outra pessoa que foi cassado por ausência de decoro parlamentar. Vou colocar aqui para vocês. Ó, quem foi? O nosso ex-senador, o Demóstenes Torres. Vocês se lembram do Demóstenes Torres? Ele foi cassado, ele perdeu o mandato por conta disso. Olha só a notícia do G1. O senador Demóstenes Torres, vocês estão conseguindo ver aí? Deixa eu só jogar aqui para eu poder ler. O senador Demóstenes Torres, sem partido, foi cassado nesta quarta-feira por quebra do decoro parlamentar e ficará inelegível até 2027. Ele é acusado de usar o mandato para favorecer o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlos Cachoeira. Então, vocês estão vendo que tudo que a gente vê, tudo que a gente foca aí, que você vê no jornal, é a matéria que a gente está estudando. Essa matéria tem tudo a ver. Então, por isso que eu brinquei com vocês no começo, tá? Eu falei assim, olha, essa matéria ela vai ser aqui. Quando você achava que o Jornal Nacional chegava lá área de Brasília, que era a parte chata, você vai falar assim, não, agora que eu quero entender, porque eu estou estudando tudo isso, agora eu estou entendendo como funciona o jogo político. Olha só a notícia. Em votação secreta, 56 dos 80 senadores presentes votaram pela cassação e 19 foram contra. E houve 5 abstenções. 5 falaram, ó, não quero me manifestar. Com o resultado, Demóstenes se tornou o segundo senador cassado no Brasil. O outro foi Luiz Estevão, em 2000. Para se confirmar a perda do cargo, aprovada anteriormente por unanimidade no Conselho de Ética e na Constituição de Justiça, seriam necessários, no mínimo, 41 votos. Ele teve 56. Então, você vê que, olha só as comissões. Primeiro ele foi na Comissão de Ética, depois Comissão de Justiça, depois sobre o plenário. Há várias votações para que ele possa perder o seu mandato. Isso é dentro da estrutura interna do Congresso. Isso é dentro da estrutura interna que a gente tem lá dentro do próprio, do próprio Congresso. Beleza? Além disso, pessoal, nós temos a imunidade... nós temos a imunidade formal, que é que eu falei que eu não ia adentrar, eu não ia aprofundar nela com vocês. Deixa eu só pegar aqui o material, deixa eu achar aqui certinho a ponto. Deixa eu ver aqui quem falou comigo. Demonstra estar elegido, mas se candidatou não explica isso. O que acontece? Aqui a notícia é da época. Depois ele entrou judicialmente e ele conseguiu quebrar os efeitos, alguns desses efeitos, Júnior, é isso. Ele conseguiu no STF quebrar alguns dos efeitos dessa condenação, porque teve alguns vícios, alguns erros desse procedimento lá que eles fizeram. Depois você dá uma procurada assim, Demóstenes Torres, senador, STF, cassação. Vai ter a notícia. Eu não lembro dos detalhes, mas ele conseguiu no STF, salvo engano, gente, no STF conseguiu anular essa cassação dele. Só que aí ele estava tentando até voltar. Aí, por algum motivo lá, ele não conseguiu voltar. Mas ele conseguiu. Por isso que ele pôde se candidatar na última eleição. Foi por conta disso. Eu só estou vinculando aqui porque a matéria é antiga. Por isso que a gente acaba não tendo todos os parâmetros aí. Pessoal, se eu for lá no artigo 53 do parágrafo 2º da nossa Constituição, estabelece o seguinte. Deixa eu ver. Olha só, vou abrir aqui para vocês o material. 53. Olha só, fiz aqui
algumas ponderações. Imunidades parlamentares, 50 material, né, inviolável, civil, penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Já formal, que está lá no artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do seu diploma, porque assim, pessoal, quando você ganha a eleição, e aí vai ter um dia que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai expedir o diploma. Vai falar assim, olha, eu estou diplomando vocês sim são agora deputados, vocês ganharam a eleição. É um documento expedido pelo Tribunal Superior Eleitoral falando, ô fulaninho, você ganhou a eleição. Seja o deputado, seja o senador, seja o presidente, é expedido o diploma. Então, a partir do momento que foi expedido o diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, exceção em caso flagrante de crime inafiançável. Quando a gente tiver um flagrante de crime inafiançável, o que vai acontecer? O que está lá no artigo 53, parágrafo 3º. O que esse 53, parágrafo 3º, ele estabelece para a gente? Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à sua casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, eu fiz até o fluxogramazinho aqui para vocês. O STF chegou lá, o cara cometeu algum crime, depois que ele virou deputado, depois que ele virou senador, depois da diplomação dele. O que vai acontecer? Como ele é um parlamentar, quem pode julgar ele é o STF. Então, o STF recebe isso. O STF fala assim, ele avisa a Câmara dos Deputados, o STF avisa o Senado. Vocês se lembram, por exemplo, que teve aquele deputado, acho que foi o Delcídio do Amaral, que ele foi preso? O Delcídio do Amaral, que era lá do PT, aquele de cabeça branca, o senhorzinho de cabeça branca, ele foi preso em casa. Não lembro qual que é o motivo, depois a gente procura na internet. O que aconteceu? O STF soube disso, que ele tinha sido preso. O que fez? Mandou avisar o Senado. Ele era senador, salvo engano. Mandou avisar ele. Mandou o Senado. Senado, você que sabe. O partido político representado naquela casa poderá pedir a sustação do andamento da ação. O que ele vai falar? Olha, enquanto ele for parlamentar, suspende a investigação, suspende essa ação aí dele. E aí, esse pedido é votado lá pela casa respectiva. E se, por acaso, a casa respectiva entender que realmente é importante, ele vai suspender a sua investigação. Depois, quando ele perder o cargo, volta o processo a correr. Aí você fala assim, nossa, Nairon, mas isso é um benefício muito grande para esses caras. Isso é um absurdo. Por isso o Brasil não vai para frente, blá, 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 blá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que tem isso? Deixa eu voltar aqui para vocês. Por que a gente tem isso? A gente tem que lembrar da questão histórica, gente. Na questão histórica, lembra, o parlamento era o representante do povo. O povo que era lá. O parlamento civil para poder travar as loucuras do rei, do presidente, do imperador. Então, tradicionalmente, o Estado ele serve para quê? O Estado, tradicionalmente, o presidente da República ele tem o poder, ele tem a polícia do seu lado, ele tem as instituições vinculadas a ele. Então, o que acontece? Numa situação dessa era muito comum, por exemplo, Nairon é o presidente. Nairon é o presidente. Quem que é a pessoa que está me dando mais canseira lá no Congresso? É a deputada Kemily. A deputada Kemily me enche o saco todos os dias. A deputada Kemily todos os dias faz uma denúncia por alguma coisa. Todos os dias a deputada está me enchendo o saco. Eu não sou o dono da polícia, gente. Eu não sou o cara que manda, infelizmente. E aí eu critico as pessoas que falam isso. Uma bobagem. Você vê assim, cachorro do Caiado tá lá, os policiais, né? Cachorro do Caiado tá lá, atrás dele, protegendo ele, não sei o quê. E aí, a gente sabe que tem sempre, em qualquer instituição, em qualquer negócio, a banda boa, a banda podre. Se você pega um Caiado, você pega, por exemplo, um Bolsonaro, você pega uma Dilma, você pega um Lula, fala assim, você pega um Nairon, que tá lá como presidente, fala assim,
essa Câmara tá me enchendo o saco. Tem jeito de tirar ela do nosso caminho, não? Matar ela, não tem jeito. Matar ela, você vai dar mais força para ela. Vide caso Marielle, vocês estão vendo aí, né? Eu nem sabia quem era Marielle. Depois que morreu, vira aí. Todo dia a gente tá, como se diz, o fantasma Marielle assombrando os parlamentares, os políticos que estão envolvidos. Segundo, como que eu poder tirar ela de ação? Eu arranjo alguma coisa para prender ela. Se eu arranjar alguma coisa para prender a Kemily, o que vai acontecer? Além de eu criar um acúmulo, todo mundo vai vendo ela sendo presa, as pessoas que acham, nossa, ela era uma boa pessoa. Nunca imaginei que a Kemily fez isso. Nunca. Aí que fala, ó, prendeu. Então, para evitar esses mandos e desmandos, talvez até uma conspiração do poder executivo e até mesmo do judiciário, a gente sabe que pode ter de tudo, uma conspiração deles, falam assim, vamos tirar ela do nosso poder, ela está enchendo muito nosso saco. Vamos tirar ela da nossa frente? Vamos falar que ela parou numa blitz e eu achei com ela 1 quilo de maconha. Quem nunca ouviu falar que já teve casos de provas plantadas? Sempre. É possível existir provas plantadas? Sempre. Vocês não lembram aqui que teve até aqui em Goiânia um caso aqui que uma perseguição policial, infelizmente, os policiais mataram a vítima e atiraram em todo mundo. Aí os policiais entraram lá por dentro do carro, pegaram a arma e deram uns tiros para poder forjar. Só que o azar que tinha câmera filmando, tinha um monte de gente filmando. Então, assim, forjar provas, isso é possível. Então, para evitar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de perseguição, é que foi criado esse mecanismo. Se por acaso, então, eles não podem ser... Então, olha só, recebida a denúncia contra o deputado ou senador por crime ocorrido após a diplomação, se eles cometeram algum crime, o STF dará ciência à Casa Efetiva, que por iniciativa do partido político nela representado, por voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Se eu ver que, se eu comprovar que, olha, isso aqui pode comprometer a saúde aqui da instituição, isso aqui pode ser ruim para a instituição, ele era uma pessoa que está trazendo, está brigando muito com o governo, isso aqui pode ser forjado, ou não, olha, isso aqui é um bandido mesmo, quem é uma bandidona mesmo, vamos tocar o terror, bora tirar ela daqui. Então, tudo depende do Congresso. Eles, por seus pares, eles vão autorizar ou não. Não, eles autorizam. Autoriza, gente. Já teve casos que autorizam. Não lembro agora de cabeça para falar o nome do político, mas se vocês fizerem uma busca aí, vocês vão ver que teve situações em que o próprio Congresso autorizou. Por que o Congresso autoriza? Porque pressão popular. Imagina, tá um deputado lá que cometeu alguma coisa errada. Não vai ter um monte de gente vai lá no Twitter, um monte de gente vai lá no Facebook falando assim, tem que investigar! Vocês não podem passar pano nesse bandido, não! Não é assim? Porque a população acha que esse sustar o processo significa que ele não vai ser investigado. Ele vai ser investigado. Ele só vai ser investigado enquanto ele estiver no cargo. Mas e se prescrever? Entendam, enquanto estiver sustado ele estiver no cargo, não está correndo prazo. Então, se daqui 8 anos ele sair, vai começar a contar o prazo como se ele tivesse cometido o crime hoje. Para vocês verem como que é a dinâmica, para vocês verem como que é essa questão do nosso Congresso, que é essa questão da imunidade parlamentar. Além disso, pessoal, nós temos algumas vedações que os parlamentares não podem, que estão lá no artigo 54. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha separado, dar um materialzinho antes para isso. Não sei, acho que está em outro arquivo e eu acabei misturando os arquivos aqui. Deixa eu procurar aqui o artigo 54 para a gente ler. Quem tiver aí, já abre o artigo 54 para vocês acompanharem. Olha só. Vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar. Artigo 54. Desde a expedição do diploma. Então, assim, foi expedido o diploma, foi reafirmado que os bonitos, eles ganharam a eleição, foi reafirmado isso, ganhou a eleição, beleza, ganhei a eleição. Então, o que acontece? Se eu ganhei a eleição, eu vou tomar posse, a partir desse momento, segundo o artigo 54,
ele não pode firmar ou manter contrato ou exercer cargo, função, emprego nas seguintes entidades: pessoas jurídicas de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionária de serviço público. E, desde a sua posse, ele não pode ser proprietário, controlador, diretor de empresa ou gosto de qualquer favor decorrente a contrato com pessoa jurídica, ou ocupar cargos, funções, patrocinar causas que sejam interessadas em entidades citadas no quadro anterior, ou ser titular de mais um cargo ou mandato público. O que eu quero dizer com isso? Por que existem essas restrições? Porque senão você ia pegar um cara que é senador, aí o que ele bonito ia fazer? Ah, eu sou senador. Ah, beleza, agora que eu estou aqui, então, o Senado, contrata com minha empresa que eu sou sócio. Pode, então ele não pode ser sócio. Claro que na prática a gente vê que eles botam a esposa, botam o filho, botam um laranja, né? Os laranjais aí da vida. Para quê? Para aquela pessoa contratar. Mas se for pego nisso, pode gerar problemas para ele. Ofende aí o decoro parlamentar. Então, ele pode até perder o cargo dele por conta disso. Então, nós temos então duas fases. A partir da expedição do diploma até a posse, ele não pode fazer alguns atos. Depois que ele tomou posse como parlamentar, aí acabou. Ele não pode ter outras coisas. E uma coisa interessante, que uma coisa interessante, que eles têm, que eles podem, para eles poderem fazer esse tipo de situação, se eles tiverem, por exemplo, eu já tenho uma empresa no meu nome, a partir do momento que ele ganhou a eleição, o que ele já tem que fazer? Já tirar do nome dele. Tem que passar para frente, tem que passar para a esposa, passar para o filho, e aí tem que tomar muito cuidado, porque existem restrições dessas empresas contratarem com o poder público. Porque aí você poderia dizer que estava tendo algum tipo de favorecimento dessas empresas. Vocês estão vendo? Tanto de picuinha que a gente tem com o comportamento, tanto de coisinha, detalhes que a gente tem. Então, é algo extremamente relevante. Por isso que é um poder que gera tanto amor e ódio, que a gente tem que compreender até mesmo para a gente não falar besteira. Tem muita gente aí reclamando e tal, mas não sabe nem o que é o parlamento. Então, a partir do momento que você sabe do parlamento, sabe da força do parlamento, eu acredito que a partir de agora, até mesmo na hora de vocês votarem, vocês vão tomar um pouco mais de cuidado de quem vocês vão votar. Vocês estão vendo aqui os poderes que vocês estão dando para essas pessoas. E até mesmo a questão de você cobrar delas. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre esse tema? Alguma observação? Coloque aí no bate-papo se chegou alguma dúvida, alguma ponderação. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. E eu vou ressaltar para vocês que na próxima aula a gente vai começar um outro tema dentro ainda do Poder Legislativo, que é processo legislativo. Processo legislativo. O que é essa matéria? Vou encerrar aqui a live, que depois não fica grande.